Amém? O tema da palavra de hoje é permaneça. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você abençoar alguém dizendo essa única palavra: permaneça. É um verbo agora no imperativo. Você está fazendo um convite, você está fazendo um desafio, você está dando uma ordem, você está sendo boca de Deus na vida de alguém. Amém? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Por qualquer dificuldade, por qualquer circunstância. Quando eu digo qualquer, eu não estou diminuindo o tamanho do problema, da dificuldade, da confusão, da decepção, da mágoa, da tristeza que talvez você tenha passado ou esteja passando. Que às vezes a gente fala, por qualquer coisa quer desistir. E aí a gente pensa assim, poxa, qualquer não. Olha o que é. Olha o tamanho, olha a proporção, olha a profundidade dessa dor. Olha a profundidade dessa tristeza, dessa angústia. Mesmo assim, o Senhor nos faz um convite nesta manhã para permanecermos firmados no Senhor. Amém? Quero ler com você Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Diga, não abandonem. Ela será generosamente recompensada. Uma promessa do Senhor aqui. A sua esperança, a sua confiança vai ser recompensada com generosidade. O Senhor está nos prometendo que se nós permanecermos, vai valer a pena. Deus não está prometendo que vai te enriquecer, que vai realizar todos os sonhos do seu coração. Deus está dizendo para você e para mim que se nós permanecermos, se nós nos mantermos na confiança, sem abandonar, sem apostatar, sem desistir, sem cair, nós teremos essa grande recompensa, esta generosa recompensa do Senhor. Então, mais uma vez, abençoe alguém dizendo, permaneça, vai valer a pena permanecer. Não importa o tamanho da dor, da crise, permaneça no meio da dor, permaneça no meio da crise, permaneça. É a palavra do Senhor hoje para nós. Vamos continuar, versículo 36. Portanto, vocês precisam perseverar. Ó, perseverança aparecendo aí. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. E tem um processo aqui. Qual é o processo? A sequência depois, não é antes. Depois de terem cumprido a vontade de Deus. Depois de dizerem sim ao Senhor, deixar tudo aqui para ir embora para a Bahia. Por exemplo, estou tomando como exemplo essa família. Acabamos de orar, abençoar, ungir. Depois que você obedecer, depois que você cumprir o que o Senhor está te falando, depois que você entender, ou melhor, obedecer, mesmo que não entenda esse processo, há mais uma promessa. Recebam o que Ele prometeu. E versículo 37. Pois em breve, muito em breve, vai ser muito rápido, não vai demorar. Aquele que vem, virá e não demorará. Essa palavra, esse último versículo está falando acerca da vinda do Senhor nos últimos tempos. Amém? A vida está acabando. Os tempos estão encerrando, está acabando. Mas você já parou para pensar que essa frase, aquele que vem virá e não demorará, também pode se aplicar daqui uns dias lá na Bahia? Lá em Ilhabela? Lá em Santo André? Aqui em São Paulo? Lá na Zona Sul? Lá em Guarulhos? Lá na Batista do Povo? Aqui na Manancial da Promessa?
nós somos um corpo. Amém? Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. E essa vinda também pode se aplicar, também pode ser uma resposta do Senhor para nós. Também pode ser o milagre que você está tanto buscando em Deus e que tudo está dizendo que não. E a palavra está dizendo, olha, permaneça, porque Ele está chegando. A resposta está chegando. A cura está chegando. A transformação está chegando. A conversão dos seus familiares está chegando. E fim de ano é ótimo, ótimo, ótimo. Essa semana é maravilhosa para a gente sentar e planejar o próximo ano. Sim ou não? Sim ou não? É o tempo que a gente pega uma folha em branco, começa a escrever o que deu certo, o que não deu, o que a gente sonha. Talvez olha para trás, não deu nada certo, abandona tudo. Isso nos nossos pensamentos, não é? Mas há algo muito importante que nós precisamos ponderar nesse tempo e nesses últimos dias do ano. É impossível que tudo tenha dado errado na sua vida nesses últimos tempos. Impossível. Só o fato de você estar vivo, de eu estar vivo, de nós estarmos com o Senhor, de nós estarmos na nossa casa, com a nossa família, de nós estarmos vivendo a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito e derramado sobre nós. O fato de, nesta manhã, termos acordado e termos vida para sair de onde estávamos e vir até aqui, já mostra que nem tudo deu errado. Amém? Em outras palavras, nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Em outras palavras, nós temos motivo suficiente para permanecer no Senhor. Permanecer significa, no termo que está escrito, ou em algumas vezes que ele aparece na palavra do Senhor, no grego meneim, ou menem, significa continuar a estar, habitar, depender e dar continuidade, não como algo passageiro. Esses dias eu estava pregando aqui e eu perguntava, como foi o seu plano de leitura bíblica esse ano? Como foi a sua vida de oração esse ano? Como foi a sua disciplina com Deus nesse ano? Como foram os seus jejuns, as suas buscas? Como foi? Como passou nesse tempo? E às vezes é motivo suficiente para a gente desistir e desanimar. Sim ou não? Às vezes uma palavra como essa, uma pergunta como essa, gera dentro de nós uma cobrança, um desânimo, porque nós talvez não chegamos onde queríamos. Ei, mas presta atenção numa coisa. Permaneça. Mesmo que não esteja da maneira que você queria. Mesmo que você não tenha alcançado o objetivo que você traçou. Só permaneça. Continue. Era para ter lido a Bíblia inteira. Pastor, eu só li um terço. Ok, faltam 2 terços. Continua de onde você parou. Não, 1 de janeiro eu vou começar um novo plano. Por que você vai largar onde você estava? Explica para mim. Para daqui 1 ano de novo ter parado mais um pela metade? Está entendendo ou não? Ou pelo 1 terço, ou por 1/8, ou pela divisão que tenha sido. Quanto você leu da palavra esse ano? Coloca um objetivo no seu coração. No mínimo, fazer o que eu fiz e um pouco mais. Esse é um processo de avanço. Esse é um processo de permanência. Amém? Eu falei do culto de sexta agora há pouco. Talvez no começo desse ano você pôs no seu coração, 2025 desejo estar todas as sextas, uma vez por mês na igreja. E não conseguiu. E não quis, e não teve vontade, ou não pôde. Toda sexta-feira aconteceu alguma coisa que te impediu de estar aqui. É um exemplo, amém, queridos? E talvez das 12 que aconteceram, e glória a Deus porque aconteceram, você veio 6. Talvez você veio 11.
Talvez você veio 4, talvez você veio 1. O fato de ter vindo 1 é motivo para desistir e não vir mais? O que vem ao seu coração? Uma pergunta como essa. Você veio 1, 2026, aumenta, dobra, multiplica, triplica. Você veio 4, venha 8. Se esforça. Isso é permanecer. Disso se trata permanecer. Está entendendo, queridos? Não é você abandonar tudo o que aconteceu. A não ser que comecemos a falar de pecado, de práticas que nos separam do Senhor. Aí tem que abandonar mesmo. Aí tem que largar mesmo. Tem que se arrepender, confessar e mudar de vida. Amém? Mas falando de práticas do dia a dia, querido. De disciplinas. Esse ano eu vou comer mais leve. E passou o ano inteiro, não comeu mais leve. Então tá bom, começa. Não queira ser drástico. Faz um processo. Eu vou diminuir isso aqui. Diminui isso aqui. Você já está avançando. Está entendendo? Quando a palavra fala sobre os pequenos começos. Isso também é permanecer. Amém? Às vezes a gente quer alcançar o mundo inteiro, mas não está conseguindo alcançar 5 minutos de devocional por dia. Cara, como que Deus vai me levar para as nações? Se nem a minha nação, se nem a minha casa, se nem a minha vida, eu estou abençoando no meu dia a dia. Porque eu desanimei. Por que eu desanimei? Porque eu queria ter lido a Bíblia inteira, mas faltou 20% da minha leitura desse ano. Só falta 20? Glória a Deus, falta pouco. Perto de 100, quanto é 20? Eu queria ter ganho 100 pessoas para Jesus nesse ano que passou, mas eu só ganhei 90. Dá para ganhar 10 em 3 dias. Eu sei que você está entendendo a palavra, sim ou não? Amém, queridos? João capítulo 15 traz 12 vezes a palavra permanecer. Olha que interessante. Só para você situar, João 15 começa com Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Aí ele fala: o meu pai, o nosso Deus, é o agricultor. É aquele que domina o negócio. É o dono da bagaça. Posso falar assim? É o dono de tudo. É o dono de todas as coisas. É o meu Pai, é o meu Senhor. E nesse texto, falando desse relacionamento entre o Pai, Jesus Cristo e nós, a igreja, 12 vezes é citado em todo o capítulo 15 do Evangelho de João, a palavra permanecer. Os mais aleluiados vão dizer que é 1 para cada mês do ano. Se é profético para você, toma posse. Se não faz sentido para você, vai mergulhar na palavra e entender cada uma das 12 o que está querendo significar. Cada um tem uma maneira de se relacionar com a palavra. Tem gente que vê ali o número 12. Lembra, eu preguei recente agora? Parece que a gente já estava quase que flutuando no negócio do 12 aqui. Você lembra disso? Lembra ou não? E mais uma vez, 12 vezes aparece essa palavra. Se para você é profético, toma posse de maneira profética. Se para você não é, não toma de maneira profética, mas toma de alguma forma. É a palavra querendo falar com você e comigo. É a palavra querendo alcançar o seu coração, o meu coração. De alguma forma, Deus quer mudar algo em nós. E por que nós não vamos permitir que o Senhor mude algo em nós? Por causa dos problemas? Por causa das dores, das tristezas, das decepções? Porque o sonho que eu tenho é muito grande, é impossível de alcançar. É isso que vai te fazer parar? Pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Eu não sei, mas aquele que tem que saber, sabe.
Amém? E aí o Senhor começa a trabalhar em nós. E de alguma forma, o Senhor começa a transformar no nosso coração a decepção, a tristeza, o desejo de parar. O Senhor começa a transformar em ânimo, em força. Ah, é porque vai vir um ano novo? Não, é porque todo dia Deus renova as esperanças, as expectativas na nossa vida. Se fosse só esperar o ano novo, os próximos 3 dias seriam os piores da nossa vida. Sim ou não? Porque o que a gente vai fazer 29 de dezembro? Não dá para fazer mais nada. Se não dá para fazer 29 de dezembro, como vai dar para fazer 1 ou 2 de janeiro, 3 de janeiro? O que muda? O que muda? Diga assim, pastor. Diga, pode falar, pastor. Quem muda sou eu por dentro. Quem muda é o meu coração. Quem muda são as minhas atitudes. Se eu não mudar, nada muda. Você está aqui ainda? Você está aqui ainda ou não? E mais uma pergunta: o que saiu diferente do planejado nesse tempo? Você planejou alguma coisa que não deu certo. Você pediu algo para o Senhor e Ele não realizou da maneira que você pediu. Você desejou algo e não alcançou, não aconteceu. Ainda dá para ser grato mesmo assim? No meio de toda a confusão, de toda a dificuldade, de todo o problema? Ainda dá para permanecer no Senhor mesmo assim? Agora olha só. A pastora Carlinha ministrou aqui no último culto de quinta, na semana passada, sobre Gideão, lá em Juízes no capítulo 7. E ela falou especificamente sobre a redução do exército. Era isso que Gideão esperava? Quantos homens ele tinha para lutar? 32 mil. De repente, ao passar de alguns versículos, caiu de 32 mil para 300. Você tem uma guerra na sua frente. Você tem um desafio gigantesco diante de você. E do nada, no nosso olhar, na nossa vista, mas dentro do controle do Pai. Amém? 32 mil, assim, viraram 300. Como que você vai para uma batalha desse jeito? Hã? Como que você vai para uma batalha desse jeito? Diga assim: com uma trombeta, um jarro e uma tocha. Não precisa mais de 32 mil. Precisa do Senhor. Precisa de Jesus. Precisa da unção. Precisa da graça. Precisa de uma palavra. Precisa de um decreto vindo da boca de Deus sobre nós. E você sabe o final da história. O povo de Deus venceu ou os midianitas venceram? Mas eles eram tão mais numerosos, como diz a palavra, mas maior é aquele que está conosco. Amém? Essa semana eu ouvi um pastor contando um testemunho. Que ele fez um congresso, a igreja que ele pastoreia, organizou um congresso de mulheres. Milhares de inscrições, um lugar gigantesco. E muitas pessoas começaram a chegar e dizer: pastor, eu não tenho condição de pagar a inscrição, mas gostaria muito de ir. Tá bom, vai lá, dá o seu nome para fulana, faz a sua inscrição, a igreja vai pagar. E começou a acontecer isso para aquele congresso. O valor da inscrição por pessoa, para cada mulher, era de R$120. E quando chegou no final dessa organização toda, congresso marcado, começou a acontecer, eles foram contabilizar. 1.000 e algumas mulheres foram gratuitamente, como oferta da igreja para aquele evento. E aí, amém. Tem todos os custos, e o Senhor foi provendo, foi abençoando de alguma maneira, mas tinha uma conta alta aí para pagar, sim ou não?
Quanto que dá essa conta? R$ 120. Vamos arredondar para 1.000 inscrições. 120 mil reais. É pouco dinheiro? Para você eu sei que é pouco. Recebe aí. Ó, 120, o 12... Não, estou brincando. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi só para descontrair. Terminando o testemunho. Quando chegou lá no meio do congresso, durante o evento acontecendo, tudo que tinha que acontecer, o que tinha que ser contratado, alugado, estava lá. Não diminuiu em nada o tamanho do evento, a qualidade daquilo que estava sendo feito ali. O marido de uma das mulheres que estava participando do evento chamou o pastor e falou: pastor, teve caso de alguém que não pôde pagar, que veio para o congresso e não teve condições? Eu gostaria de ofertar. O pastor começou a dar risada, né? Falou: teve sim, irmão. Aí ele falou: tá bom, quantas pessoas? Como que você responde? Ele falou: olha, eu vou te falar a realidade, você faça aquilo que você puder, aquilo que tiver no seu coração. Ele falou: olha, 1.000 mulheres, 1.000 e pouquinho, mas eu não tenho esse número exato. Vou arredondar, em 1.000 mulheres não tiveram condições de pagar. Esse irmão olhou para ele e falou assim: segunda-feira eu vou transferir esse valor para a conta da igreja. Essa vai ser a minha oferta para o congresso, 120 mil reais. São os 300 lutando por 32 mil. É você vencendo aquela batalha insolúvel na sua vida e o Senhor te dando vitória na frente do inimigo. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Gideão também não queria que 32 mil caísse para 300. Esse pastor que deu esse testemunho também não queria que a igreja entrasse numa condição negativa nesse nível financeiro. Mas quando o Senhor está à frente, uma palavra do Senhor basta para que todas as coisas entrem no lugar. Amém? Basta nós permanecermos. O último exemplo que eu quero trazer para você, e aqui encerramos. Paulo na ilha de Malta. Se você conhece essa história, está lá em Atos no capítulo 28. Paulo estava preso. E preso foi lançado ou colocado em um navio que ia levá-lo de volta para Roma. E no meio dessa viagem, o que aconteceu? Um naufrágio. Tentando ser bem didático aqui, para ser rápido e terminar logo. Porque eu sei que você quer ir logo para casa, almoçar no seu último domingo do ano. Sim ou não? Não? Vamos até as 3 da tarde, então? Vigília? 12 horas hoje? Mas começou às 10, vai até às 10 da noite. O que aconteceu com o navio? Naufragou. E todos eles sobreviveram. O Senhor deu vitória. E eles pararam ou chegaram em uma ilha onde eles foram socorridos. Essa ilha se chama Malta. Quando eles chegaram lá, o povo daquela ilha, algumas pessoas ali se reuniram para acolher, para receber os sobreviventes daquele acidente. Fizeram uma fogueira. Está entendendo, sim ou não? Para recebê-los, para aquecê-los, para que eles se sentissem ali amparados, cuidados. Foram alimentá-los e fizeram uma fogueira. E de repente Paulo foi mexer ali por perto, num graveto, e você conhece a história. O que aconteceu? Uma cobra picou a mão de Paulo. Pronto. Já saiu diferente daquilo que se esperava. Cara preso num navio que afundou, chegou numa terra, opa, aqui vão nos receber bem, picado por uma cobra, já estava mais do que condenado várias vezes à morte ali, sim ou não? Sim ou não? Passando talvez uma das maiores dificuldades em toda a sua vida, em todo o seu ministério. E você sabe o fim dessa história.
Não preciso contar para você. Quem foi que morreu? Lá na historinha do Ministério Infantil a gente aprendeu. Eu não, porque eu cresci fora desse ambiente. Não tinha escolinha na igreja. Talvez alguns de vocês sim, outros não. Mas nós aprendemos na palavra. A minha escolinha era em casa, os meus professores se chamavam Roberto e Gi. Amém? Não queira terceirizar. Só um parênteses. O ensino da Bíblia para os seus filhos ao Ministério Infantil da igreja. Você deve ser o professor, a professora dos seus filhos. Você deve ser homem, você deve ser o pastor da sua casa. Amém? Vamos voltar? Então o que aconteceu lá? Cobra morreu. Paulo viveu. Ai, que bom, Deus me ama. Deu tudo certo para mim. Agora, vamos embora? Não. Peraí, esse cara faz milagres. Tem o pai de um dos principais oficiais aqui da nossa ilha que está morrendo. Eu preciso que esse cara vá lá, porque ele tem poder de cura. Era Paulo que tinha poder de cura? É você que tem poder de cura? Você carrega o poder que é de Jesus. Paulo carregava nele, com ele, o poder que é de Jesus. Amém? Esse homem chamado Públio, o pai dele estava morrendo. Manda chamar Paulo. Paulo foi lá. O que ele fez? Tocou no homem, orou pelo homem. O homem foi curado. Aí faz a fila. Começa a chamar os enfermos. Começa a trazer os doentes. Esse cara aqui é poderoso. E Paulo começou a orar. E pessoas começaram a ser curadas. Olha o propósito do Senhor. Ele estava preso num navio. Tratado como presidiário. O navio afundou. Ele parou numa ilha. Foi picado por uma cobra. Tudo deu diferente do planejado. Mas ele permaneceu. Pai, se o Senhor me trouxe até aqui, é aqui que eu vou fazer a sua obra. Se o Senhor me quer nesse lugar, é nesse lugar que eu vou ser uma bênção na vida de alguém. E diz a palavra que muitas e muitas e muitas pessoas se converteram ao Evangelho através dos milagres e do testemunho da vida de Paulo. Eu estou esperando o Senhor me levar para as nações, é isso mesmo? Eu estou esperando uma grande obra acontecer na minha vida. Começa dentro da sua casa. Ou melhor, começa dentro de você mesmo. Porque como você vai alcançar os da sua casa se nem você tem se relacionado com o Senhor? Como que você vai abençoar os seus filhos se nem você se relaciona com a palavra? Como que eu vou dizer para o meu filho, quando ele crescer, ou quando ele começar a crescer e entender algumas coisas? Filho, não é bom beber, mas a minha geladeira está cheia de bebida. Filho, não fume, mas ele todo dia me vê com um cigarrinho na mão. Ei, quando você fuma, se você fuma, Deus não vai ter tosse por causa da sua fumada, se eu posso dizer assim. Deus não vai ficar com tuberculose porque você está fumando. Está entendendo isso? Você não está fazendo mal para Deus. E eu não estou fazendo mal para Deus. É para mim mesmo. É para minha casa mesmo. É o dinheiro que o Senhor coloca na minha mão indo embora nessas coisas. Como não lembrar o pastor Regis? E de novo eu vou citar. Só o pastor Regis, eu não. Falando aqui de jogo, de jogos. Quantas pessoas têm deixado de colocar o pão na sua mesa por causa dessas bets. Eu disse bets com T mudo, não bet. Por causa desse vício em jogos. Ah, e vicia, viu? Vicia. Pessoas perdendo bens, perdendo casa por causa disso. Ah, o diabo está me roubando. Não, não é o diabo que está te roubando. É você que está entregando aquilo que você tem. É você que está administrando mal aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Ah, mas é pecado jogar, pastor? Pergunta para o Senhor. A palavra responde o que é pecado e o que não é.
É pecado beber? É pecado fumar? Pergunta para o Senhor, vai para a palavra. Eu não estou falando do ato em si. Eu estou falando daquilo que causa em você e na sua família. Então já começa por aí. Se naturalmente já é uma desgraça, você imagina espiritualmente o que já gerou no mundo espiritual a respeito da sua vida. Mas não sou eu que devo falar isso para você, é a própria palavra. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pastor Marcos. É o Espírito que tem que falar comigo e com você. Porque se o Espírito Santo não me ministrar, e não me tocar, e não me purificar, não abrir os meus olhos, e eu não aceitar aquilo que Ele quer fazer na minha vida, daqui a pouco eu vou me dizer liberto do vício da pornografia, por medo da minha esposa me pegar, por medo do meu filho ver que eu estou vendo pornografia. Ou por causa do altar da igreja, porque eu tenho temor pelo altar. Meu irmão, você não tem que parar de pecar por causa das pessoas. Você tem que parar de pecar. Eu tenho que parar de pecar, de andar em vícios, de andar em desgraça, por causa do meu amor por Jesus. Ou melhor, por causa do amor de Jesus por mim. Amém? Porque se eu não... É um exemplo, tá bom? Se eu não vejo vídeos de nudez, de pornografia, por causa da minha esposa, e daqui a pouco o Senhor leva a minha esposa para Ele, eu estou liberado? Por causa do altar da igreja, eu estou pastor nessa igreja, eu estou, amém? Nós temos mania de dizer que somos aquilo que nós estamos. Deus nos colocou por um propósito. Eu sou quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus. Tira o nome, o cargo, a unção, como você quiser chamar da frente. Eu não sou o pastor Marcos, eu estou pastor Marcos. Mas eu sou o Marcos, filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor. A palavra não diz assim, Deus fez pastores criados à minha imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A unção que você carrega está em outro lugar. E não é ela que deve te impedir de pecar. Porque senão você sai do ministério e vai levar uma vida promíscua. Isso é permanecer? Mas pelo menos eu tenho temor, eu não estou mais no altar. E está indo para o inferno, irmão. Está indo para o inferno, irmã. É isso mesmo? Vale a pena? O temor do altar é o suficiente? O que você acha? Eu preciso andar em santidade, porque eu amo Jesus. Muito mais do que eu amo a Michele e o Israel. Eu amo Jesus. Se amanhã Deus levar a Michele, eu ando com Jesus, eu amo Jesus. Se amanhã Deus levar o Israel, eu ando com Jesus, eu amo Jesus. Está acima dos meus sentimentos, das minhas sensações e das minhas emoções. E se Deus amanhã me tirar daqui onde eu estou, pastor, então agora eu não tenho mais compromisso com o altar da igreja local, agora eu posso levar a vida do jeito que eu quero. E a eternidade? E o céu? E o inferno? Como que se organiza isso na minha vida? Permanecer no Senhor está muito acima de um chamado ministerial. Está muito acima de um chamado familiar, que não deixa de ser ministerial. Aliás, é o primeiro chamado ministerial, é a família. Amém? Permanecer com o Senhor está acima de qualquer título, responsabilidade ou compromisso que você tenha como homem ou como mulher nessa terra. Permanecer em Deus significa se dobrar à vontade dEle e dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? A partir daí, irmão, você não vai desistir do ministério. Você não vai largar o barco. Por quê? Porque você está firmado em quem você tem que estar firmado. Quando não estamos firmados no Senhor, qualquer coisa é motivo para desistir. Desiste da família, desiste da profissão, desiste do trabalho, desiste do ministério, desiste da igreja, desiste dos sonhos, ou do que quer que seja. Quando estamos firmados em
Cristo, quando permanecemos no Senhor, nada vai nos fazer desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém, queridos? Em 2026, não desista. Não abandone. Você está com seu plano de leitura bíblico pela metade? Completa ele. Não começa de novo, não. Por favor. Sai daqui com essa lição de casa hoje. Onde você parou? Volta lá. O Senhor nos ensina lá em Apocalipse. Vai lá onde você caiu. E se ergue lá. E volta. Amém? Se arrepende daquilo que você cometeu de errado. Volta às práticas iniciais da sua vida com Cristo. Se levanta e continua. Esse é o plano de Deus para nós. Não desistir porque as coisas não saíram da maneira como esperávamos. Amém? Gideão teve tudo contra o que ele planejou. Paulo teve tudo contra o que ele planejou. Você e eu, talvez nesse dia, estamos vendo tudo contrário àquilo que nós planejamos e desejamos para esse ano que está terminando. Mas Gideão não desistiu. Mesmo com 300, ele foi. Paulo não desistiu. Mesmo preso no naufrágio, com a picada da cobra, dando tudo errado, ele permaneceu, ele continuou. E o testemunho está em Atos 28. Amém, queridos? Ore, mesmo sem ter vontade de orar. Eu vou esperar vir uma vontade do céu para eu começar a orar. Você vai esperar ter vontade? Não vai acontecer. Ore mesmo sem ter vontade. Daqui a pouco você vai ter vontade. Leia a palavra mesmo sem ter prazer na leitura. Amém? Já falei bastante sobre a leitura bíblica hoje. Leia mesmo. Mas eu não estou entendendo. Leia, continue. Continue, continue, continue. Permaneça, permaneça e permaneça. Jejue, mesmo que seja difícil para você, porque é para todo mundo. Se fosse fácil jejuar, não era jejum. Sim ou não? Jejue mesmo com dificuldade. Mas minha cabeça dói quando eu jejuo. Jejue. Você vai começar a experimentar o Jeová Rafá. Quando eu digo experimentar, não é o balcãozinho de supermercado. É uma vida prática, é uma ação de cura verdadeira. Em nome de Jesus. Experimente a cura do Senhor. Amém? Oferte mais. Oferte mesmo que por obediência. Mesmo sem aquele desejo inicial de ofertar, oferte por obediência, porque você é um filho obediente ao Senhor. E você vai vendo as coisas acontecendo e o Senhor vai realizando algo no seu coração, na sua vida. E daqui a pouco você vai ver o Senhor se movendo na sua vida, na sua casa. Não oferte porque alguém está prometendo que você vai ofertar e vai multiplicar e você vai enriquecer. E quanto mais você der, mais você vai receber. Não oferte nessa intencionalidade. Oferte por amor. Senhor, eu não queria dar essa oferta, mas eu vou dar porque eu te amo. Senhor, eu não estou com vontade de ofertar esse tanto, mas eu te amo tanto, tanto, acima do tanto que eu vou ofertar, que eu quero te entregar mais, quero te entregar o meu melhor. Isso também é permanecer. Amém, queridos? Permanecendo, você vai descobrir a importância de realizar por amor, por honra, por relacionamento com o Senhor. E não mais por obrigação. Amém? Eu tenho certeza que ninguém colocou uma arma na cabeça de Paulo e falou, vai lá orar pelo pai do oficial. Agora vai lá orar pela fila de enfermos que está lá te esperando. Ele fez porque ele amou o Senhor. Eu tenho certeza que ninguém colocou uma arma na cabeça de Gideão e falou, mesmo com o exército reduzido, vá lutar.
Não, quem falou com ele foi o Senhor. Quem realizou aquele milagre foi o Senhor. Quem fez tudo aquilo acontecer foi o Senhor. Amém, queridos? Por isso, permaneça no Senhor. Permaneça nele. Permaneça nele. Quero ler de novo Hebreus 10, 35 a 37. E aqui encerramos. Você pode ficar em pé? Quem puder chamar o ministério infantil para mim, por favor. As crianças vão vir ministrar. Eu agradeço no nome de Jesus. Quero ler com você Hebreus 10. Foi o nosso primeiro texto e vai ser o último também. Quem sabe os nossos olhos se abram um pouco mais para esses 3 versículos que nós já lemos no início da ministração. E vamos ler terminando ela. Amém? Por isso não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Que essa palavra sustente os seus pés. Que essa palavra te dê força, mais do que vontade, mas que ela te dê coragem, força do Senhor, para que você permaneça, mesmo diante das adversidades. Amém?